A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao Seminário Teológico Bereano, CETEB. O CETEB é um órgão oficial da Assembleia de Deus em Cidade Nova, ADECIM. Este curso foi elaborado pelo pastor, professor e mestre Natalino Rogélio. Soteriologia. A doutrina da salvação. Esta aula tem como objetivo explorar, à luz da teologia sistemática e bíblica, dois dos eventos mais transcendentais da história humana: a queda e a salvação. A queda marcou a entrada do pecado no mundo. A salvação representa o plano redentor de Deus para resgatar a humanidade. O homem não é fruto do acaso ou da evolução, mas de um ato criativo deliberado de Deus. Segundo Menzies e Horton, a origem da humanidade reside na criação especial divina, distinta dos animais, onde Adão e Eva foram produtos diretos da ação de Deus. O ser humano foi criado bom e reto, conforme a declaração bíblica de que Deus o fez à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus. Imago Dei. A imagem de Deus no homem não se refere a uma semelhança física, visto que Deus é espírito, mas sim a atributos morais, intelectuais e espirituais. O pastor e teólogo Antônio Gilberto explica: a imagem de Deus implica que o homem foi criado como um ser pessoal, dotado de inteligência, vontade e emoções, distinguindo-se dos animais que agem por instinto. Além da semelhança natural, pessoalidade, havia a semelhança moral, que consistia na santidade, sabedoria e amor originais, perdidos ou distorcidos após a queda. A entrada do pecado na raça humana ocorreu no Jardim do Éden. É fundamental destacar que Deus não criou o mal, nem o homem foi criado pecador. Os teólogos Menzies e Horton esclarecem que o pecado se originou no abuso da liberdade concedida aos seres criados. Deus, ao criar seres com integridade moral, permitiu a possibilidade de escolha, o que incluía o risco do fracasso moral. A queda não foi um acidente, mas uma transgressão voluntária. A tentação envolveu uma distorção da palavra de Deus e um apelo ao egoísmo humano. A essência do pecado de Adão e Eva foi a escolha preferencial do eu em detrimento de Deus, rejeitando o projeto do Criador para atender aos seus próprios ímpetos. O ato de desobediência trouxe consequências devastadoras e imediatas. A comunhão com Deus foi quebrada, resultando em morte espiritual. Além disso, a sentença da morte física passou a vigorar sobre a humanidade. A teologia define o estado resultante da queda como pecado original. Isso não significa apenas que imitamos o pecado de Adão, mas que herdamos uma natureza pecaminosa. Antônio Gilberto afirma: todo ser humano nasce com uma natureza corrompida. Logo, os atos pecaminosos individuais são frutos dessa natureza inata. As Escrituras utilizam vários termos para descrever o pecado. No Antigo Testamento, a palavra hatat significa errar o alvo, indicando que o homem falha em atingir o padrão divino. Já a palavra pesha denota transgressão ou rebelião, a ideia de ultrapassar limites estabelecidos. No Novo Testamento, o pecado é descrito como anomia, que é a falta de conformidade com a lei de Deus, ou iniquidade. A necessidade e a base da salvação. Devido à universalidade do pecado, onde todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, a salvação torna-se a necessidade suprema da humanidade. O homem não pode salvar-se a si mesmo através de obras, religião ou moralidade. A única base para a redenção é o sacrifício de Jesus Cristo. Menzies e Horton enfatizam: a única esperança de redenção da humanidade encontra-se no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramado no Calvário. Este plano não foi um improviso, mas algo decretado pela presciência de Deus antes da fundação do mundo.
A expiação é o conceito central aqui. Ela cobre a culpa do pecado e satisfaz a justiça divina. A expiação efetuada por Cristo tem um alcance infinito e aplica-se à salvação quanto ao pecado, enquanto a redenção refere-se ao resgate do pecador da escravidão. Embora a obra de Cristo seja suficiente para todos, ela se torna eficaz apenas para aqueles que cumprem as condições bíblicas. A salvação não é automática, ela requer uma resposta humana capacitada pela graça. As duas condições essenciais são o arrependimento e a fé. Arrependimento, metanoia, significa uma mudança de mente ou de atitude em relação a Deus e ao pecado. Envolve tristeza pelo pecado e uma decisão de abandoná-lo. O verdadeiro arrependimento é obra de Deus no homem, produzindo convicção e conversão. Fé. Não é apenas um assentimento intelectual, mas uma confiança exclusiva nos méritos de Cristo. A fé salvífica é descrita como um meio pelo qual a graça é recebida. A fé tem um aspecto ativo, confiança e obediência, e passivo, descanso na fidelidade de Deus. A salvação é recebida através do arrependimento dos pecados, diante de Deus, e da fé em Jesus Cristo. Muito embora a salvação se dê no momento de arrependimento e de fé, ela conduz o cristão a um processo temporal. O passado é justificado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, ato que é conhecido como justificação. Tem efeito no presente de cada arrependido e produz o processo de santificação, que é o aperfeiçoamento da vida em Cristo Jesus. E futuramente, nos reserva um estado no qual a presença do pecado não existirá mais, pois o cristão será glorificado em um corpo incorruptível. Justificação. É um ato judicial de Deus, onde ele declara o pecador justo. Isso não se baseia na justiça própria do homem, mas na imputação da justiça de Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É uma mudança de posição, de condenado para absolvido. Regeneração. É o novo nascimento. É uma operação do Espírito Santo que vivifica o espírito humano que estava morto em delitos e pecados. Pela lavagem da regeneração, o homem recebe uma nova natureza. Santificação. É o processo de separar-se do mal e dedicar-se a Deus. Diferente da justificação, que é instantânea, a santificação é progressiva. É o ato de separar-se do que é ruim e dedicar-se a Deus. O crente possui duas naturezas, e a santificação envolve a vitória do Espírito sobre a carne. Na justificação, a ação divina declara o homem justo. O seu foco é a posição legal de justificado e ocorre de maneira instantânea, no ato de fé e arrependimento. Na regeneração, a ação divina gera o novo nascimento, atua na condição espiritual de modo instantâneo e implantada dentro do homem. E a santificação, a ação divina santifica o homem, atua no seu caráter, ocorre de modo progressivo e atua no desenvolvimento interior do homem. A glorificação final dos salvos ocorrerá na vinda de Jesus, completando o ciclo da salvação com a redenção do corpo. Será o momento no qual o corpo humano não estará mais sujeito ao pecado. Parabéns! Você chegou ao final desta aula. Nela você aprendeu sobre a queda e a salvação do homem. Reforce a sua aprendizagem pesquisando nos livros sugeridos, bem como explorando os materiais dispostos para a aprendizagem.